Salve fiel, salve galera do Timão, rapaziada, empate heróico, Hugo Souza salvou o Corinthians, foi a verdade, Corinthians vacilou hoje, hein, puta que o pariu, mano, e o Yuri Alberto faz o gol e é expulso, uma coisa eu sei, mano, uma coisa é foda, porra, mano, o cara não pode nem comemorar o gol mais, o cara foi lá, chutou a bandeirinha, leva amarelo, porra. Pô, já não basta você levar amarelo quando tira a camisa, agora você não vai poder nem comemorar o gol mais. E depois, o juiz expulsa por uma simulação de uma falta, pô. Não, atrapalhou o clássico. Essa expulsão atrapalhou o clássico. A verdade é uma só, o Palmeiras mereceu vencer. Jogou mais que o Corinthians, merecia a vitória. Mas como o Corinthians é o Corinthians, foi lá, time de guerreiro, segurou até o final e Hugo Souza salvou o timão. Corinthians empata o clássico lá. Ainda bem. Porra, não vamos nem falar do campo, mano. Ali realmente é um chiqueiro, um pasto, um chiqueiro. Pra ser sincero, não era nem pra ter esse jogo pela situação do gramado. Gramado não, que aquilo não é gramado. Comenta o que você achou aí e fortalece com like. Timão conseguiu esse empate heróico. Vamos pro vídeo. Derby no Campeonato Paulista e deu empate no Allianz Parque. Um para o Palmeiras, um para o Corinthians. E o Hugo pegou mais um pênalti, hein? Já tinha pego um na segunda-feira, mais um hoje. E conseguiu evitar a derrota do Corinthians, que ficou com um jogador a menos. Yuri Alberto, que foi expulso na segunda etapa. Ele é autor do gol do empate ainda no primeiro tempo. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho com o Leonardo Bertozzi, com o Paulo Calçade, o Vitor de Passe. Começou. Tem você, Paulo Calçade, o Birner e tem o Pedro Ivo. E a pergunta é muito pertinente. Para. Você tá confundindo o horário. Não, é que a pergunta foi muito boa. Você tá à noite, tá? Foi muito boa, mas vocês também, vocês não aliviam no intervalo, né? Vamos combinar que vocês não aliviam no intervalo. Agora é 10h30, não é 1h da tarde, não. Aí é para aquelas coisas que acontecem 1h da tarde, é melhor que fosse mais tarde, né? No horário mais próximo. Você pode levar o Bertozzi. Palmeiras 1, Corinthians 1, né? É isso aí. Bertozzi, empate no Allianz Parque. Me parece claramente um empate que ficou melhor para o Corinthians, né? Porque, afinal de contas, um jogador a menos foi buscar um empate jogando mal no primeiro tempo e ainda o Hugo pegou um pênalti no final do jogo. De novo, né? Parece um déjà vu com o ano passado, com um roteiro diferente, né? Ano passado foi o gol do Garro, aquele gol com o jogo praticamente perdido, com expulsão do goleiro e sei lá o quê. E hoje era a questão do pênalti do Estevão, né? E que daria uma vitória que, pelo volume de jogo do Palmeiras, seria merecida. Mas o Corinthians resistiu e teve o seu goleiro como um grande protagonista, o Hugo Souza, que vai cada vez mais caindo já tinha caído, desde aquele jogo do Bragantino, já tinha caído nas graças do torcedor. Mas cada vez mais vai se consolidando ali como um ídolo em potencial pelo que ele tem feito pelo Corinthians. Porque acho que sem o seu goleiro hoje, dificilmente o Corinthians teria saído com esse ponto do Allianz Parque, mais um jogo desse campeonato que atrasou em função da chuva, né? Foi meia hora de atraso aí, dá pra ver no gramado as marcas aí da forte chuva cair em São Paulo nesta noite, mas é muito frustrante pro Palmeiras não ter vencido, porque foi o melhor time no primeiro tempo. O Corinthians chegou 3 vezes, essa uma delas com o Yuri Alberto, teve uma cabeçada do André Ramalho que o Everton defendeu brilhantemente e no final o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol, mas o Palmeiras, na sua formação com 3 zagueiros, dando muita liberdade para os alas, especialmente o Piquerez, que fez um grande jogo, sem centroavante de referência, mas incomodando o tempo inteiro a defesa do Corinthians ali, que não conseguia achar os atacantes do Palmeiras, era para o Palmeiras, já no primeiro tempo, ter saído com um resultado melhor. Quando fica com um jogador a mais, na minha visão, justamente no segundo tempo, aí a pressão pela vitória ficou ainda maior, mas o Corinthians conseguiu resistiu até o final, teve o seu goleiro como protagonista e acho que tem que ser, por todo o contexto, o time mais feliz na noite de hoje. Né? É verdade. O Hugo, que tinha pego um pênalti já na segunda-feira, como a gente falou aqui, né? Então ele já garantiu ali 2 pontinhos para o Corinthians, que ia ficar no empate, e hoje garantiu pelo menos aí mais um ponto para o Corinthians também, porque ia sair na derrota. Então, o Hugo aí garantindo essa liderança no geral aí do Corinthians na competição. Aí você vê o gol do Yuri Alberto, ele tomou cartão amarelo por causa desse golpe aí na bandeirinha do escanteio. E aí depois ele vai tomar um outro cartão amarelo por simulação. Você que não acompanhou o jogo, teve visto uma simulação das mais toscas, o troféu Framboesa de Ouro, né? E ele acabou tomando outro amarelo e expulso, assim, bestamente. Aí, ó, tem um lance aí, a gente tá mostrando, né? Pra gente avaliar daqui a pouquinho também como foi o Yuri Alberto no jogo. Fez o primeiro com a camisa do Corinthians nessa temporada.
Vitor Birner, o nosso querido Bertozzi falou sobre a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Se alguém Pode tem falar. dúvida se ele se atirou ou não, veja só a reação dele. Exatamente. Ou seja, Exatamente. Foi feio mesmo o negócio. Ô Birner, apesar da pressão no segundo tempo ali do Palmeiras, é uma pressão, em alguns momentos, meio desorganizada. Muita bola levantada na área, né? Tá conversando com os palmeirenses ali na redação, o pessoal falando, pô, tá faltando um repertório aí. Você concorda ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Calçade, Léo, boa noite ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. boa noite. O futebol não é... As coisas não são verdades absolutas. Sim. Então, a gente discutia aqui, por exemplo, no Linha de Passe da segunda-feira, tentando entender o que o Abel faria. E o Abel fez coisas diferentes hoje. Né? O uso dos alas, o de 3 jogadores mais avançados sem o centroavante. Enquanto o Corinthians, a gente já sabia, jogou como sempre joga. Os 3 volantes, um meia de criação à frente deles, a dupla de ataque, a de sempre, sem surpresas. E taticamente, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Palmeiras teve controle do jogo, pressionou mais, criou mais chances. Mas falta uma coisa. Quando você joga muito pelos lados, você precisa ter em sincronia com os ataques pelos lados, muitos jogadores entrando na área e muitos jogadores na entrada da área. O que para evitar claramente rebote. não aconteceu em vários momentos. Ou seja, a ideia do Abel, que funcionou para o controle de jogo, foi incompleta. Óbvio que o Palmeiras poderia ter ganhado assim mesmo, porque criou mais chances, porque perdeu o pênalti. Mas para essa ideia estar completa, o time precisa chegar com mais jogadores vindo de trás na área, o que até, se for muito bem executado, dificulta para os zagueiros. Porque quando o zagueiro está marcando, por exemplo, um centroavante, é óbvio que se o Palmeiras tivesse um grande centroavante, o Palmeiras teria muito mais chance de ganhar hoje. É óbvio que o Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível para o elenco, para a temporada ter mais sucesso do que terá, ou pelo menos fica mais difícil sem esse centroavante. Mas quando você não tem esse jogador e você entra com jogadores de frente na área, a zaga adversária pode ficar perdida. Você não sabe se é um jogador volante que acompanha, se é o zagueiro que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente em casa. Eu concordo com a leitura do Vitor, não preciso ser repetitivo no que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano, a gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçade, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar. Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou assim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quisesse se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é com o decorrer do trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians. Nada dava indício que ia sair um gol do Corinthians. E de repente o Corinthians vai lá, é o famoso achou o gol, né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue de alguma forma agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tendo
nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo... Se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim. Que ele... Se ele fosse diferente, teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área. Então, o time trabalhando muito fora da área, estando de fora da área também. O que eu vejo, acho que o Abel foi bem dentro do que ele tem para jogar, para explicar o Corinthians, que ele olha, o Corinthians ele sabe como ia jogar. O Corinthians ninguém tinha dúvida. O Palmeiras, por característica do Abel, mas por ainda não ter um centroavante, permite ao Abel tentar encontrar fórmulas. E ele fez e tentou fazer isso no Clássico. Tentou se adaptar ao adversário, adaptar o seguinte, adaptar seu time ao estilo de jogo do adversário para tentar diminuir a capacidade do Corinthians. Então ele veio com 3 zagueiros para 2 atacantes, Yuri e Memphis. Colocou o Rios para pegar o Coronado. Falou, bom, aqui eu tenho a criação e os atacantes marcados com 3 zagueiros, libera os laterais, tem os jogadores no meio de campo, né? Ele tinha o Rios, aí o Veiga, ele pôde soltar o Veiga, Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito e 3 atacantes que, sim, carregam a bola. No caso do Estevão é o cara que tenta romper com drible, com marcação. Maurício é um cara de muita velocidade. E para mim ficava claro, assim, até pelo gol, que qual era o objetivo dele? Jogar com velocidade nas costas da defesa do Corinthians, aproveitar o espaço. Tanto que veio o lançamento do Piquerez, uma bola linda, para o Maurício fazer o gol, pegando o Corinthians nessa situação. E não está errado o Corinthians. A defesa estava onde devia estar. O jogo é isso. É exatamente assim. Então o Palmeiras pensou, poxa, vou usar velocidade aqui, vou neutralizar o que o Corinthians tem de melhor. Por quê? Do lado esquerdo, para bater com o Estevão, tinha o Hugo, que não é um lateral ofensivo. Aí começam os problemas do Corinthians. Não é um lateral ofensivo. O estilo do Corinthians jogar hoje precisa de laterais que ocupem as beiradas, porque ele não tem velocidade pelo lado. Não é. O Yuri eventualmente pode ocupar uma jogada pelo lado, o Memphis, mas eles estão centralizados. Então, quem é que faz a beirada? Os laterais. Na esquerda não tem, e o da direita tá assim, calma, que também não é o dia de eu me mandar. O Mateuzinho pensando, eu vou ficar num meio a meio ali. Então o Corinthians perdeu os lados, estava preso pelo Palmeiras, os seus atacantes, e o Memphis e o Coronado. Pô, estava bom pro Palmeiras. Só faltava o quê? A área. E ele consegue fazer o gol. O Corinthians sobrevive, porque parecia até um pouco o clássico do Morumbi. Várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, só que o São Paulo ganhou o jogo depois. E o Palmeiras não conseguiu. E aí, cara, tem o Yuri Alberto cometeu assim. O Yuri Alberto é um menino legal. Só que ele fez uma grande bobagem, chutar a bandeira, cara, do adversário, fora... Fica com espaço pelos lados, né? E aí pode ser pressionado. O Palmeiras ganhou o jogo territorialmente pelos lados antes do jogo começar. Porque justamente o que o Abel faz, quando ele deixa de um lado Mike, muito avançado, com o Estevão, exatamente do lado onde o trio do Corinthians não consegue cobrir, o Coronado não consegue fazer essa volta. Você não vai pedir para o Memphis fazer isso de um lado e o Yuri Alberto do outro também não faz. Não vai rolar. E a mesma coisa do outro lado com Piquerez e Facundo. E ainda o Maurício circulando, como disse o Calçade, para trabalhar na área. Ou seja, os lados do campo, havia a maioria dos jogadores do Palmeiras, como havia a maioria na briga contra os atacantes, com os 3 zagueiros. E aí, se você for contar o quarto jogador que o Calçado já chamou a atenção, a briga do Richarlison contra o Coronado, 4 contra 3, ou seja, o Palmeiras começou territorialmente ganhando o jogo antes do jogo começar. Tá? Faltou, como disse, a entrada na área, que deveria ser feita nesse caso hoje. Quem tem que entrar na área quando você joga assim é o Richard Rios, é o Veiga, os... Porra de Palmeiras, rapaz, aqui é Corinthians, pá. Aqui é Corinthians e conseguimos um empate heróico. Todo mundo sabe, quem assistiu o jogo viu, o Corinthians foi abaixo, mas não importa não, o que importa é que não perdemos o clássico. Não perdemos o clássico e agora começamos a virar a chave. Virar a chave porque a Libertadores está chegando.
dia 19. E na Libertadores, que é o que realmente importa, não pode dar esse vacilo não, como deu hoje. Yuri Alberto vacilou. O time foi muito abaixo, mano. Puta que pariu. Não gostei do jogo não. Mas eu quero saber a sua opinião. Comente aí. Realmente o Corinthians foi massacrado pelo Palmeiras? Ou você acha que o Corinthians jogou... Perdão. Ou você acha que o Corinthians jogou de igual para igual e jogo é isso mesmo? Comente aí. E não esquece, fiel. O que importa é que o Corinthians não perdeu. E tamo lá, ó. Já estamos classificados no Paulista, essa é a verdade. E agora é pensar na Libertadores e vai, Corinthians.